boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar o nosso estudo dessa tarde, fazendo a nossa prece. Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais os teus ensinamentos, que possamos introjetar em nós e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, porque procuramos a nossa reforma interior. É assim que conseguiremos. Pedimos o teu amparo neste momento a todos nós e ao nosso irmão palestrante, e que possamos ter uma tarde fraternal, sintonizados contigo. Que assim seja. Boa tarde. Boa tarde. Muita paz. Em primeiro lugar, agradecer a esta casa que nos dá a oportunidade de aprendermos mais um pouco e que nós fazíamos, acho que 2 anos não a visitávamos. Mas nós estávamos sob a pandemia e não era bom arriscar. Então hoje nós temos de O Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 4, que o tema é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um diálogo célebre entre Jesus e Nicodemos, senhor dos judeus, que foi em busca do mestre para pedir informações que ele não entendia, embora fosse doutor da lei, e ele vai falar com Jesus, mas à noite. Por quê? Pelo orgulho. Ele era um doutor da lei, então ele não queria ser visto junto ao filho do carpinteiro José. E ele vai perguntar sobre ressurreição, e Jesus então traz essa frase: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós estamos tratando de reencarnação, que é o retorno do espírito em um novo corpo físico, preparado especialmente para aquela oportunidade, como nós estamos hoje aqui, uns mais adiantados, outros mais atrasados na caminhada, nós estamos todos aqui. Então nós vamos de imediato entender que a crença na reencarnação, ela se apresenta sob diversas formas e com palavras diferentes nos vários períodos da história da humanidade. Encontramos as tradições egípcias com mais de 3.000 anos antes de Cristo, a informação, abre aspas, antes de nascer, a criança já tinha vivido e a morte não era o fim, fecha aspas. Em 1320 a.C., nós encontramos a reencarnação apresentada com uma clareza surpreendente, quando se dizia, abre aspas, o homem volta à vida física várias vezes, mas não consegue recordar-se das existências anteriores, fecha aspas. Nós encontramos no livro Hebreus, na Bíblia, várias passagens que sugerem eventos de reencarnação. No Velho Testamento, o mais célebre, digamos assim, é de Jó, quando ele afirmava: quando o homem está morto, vive sempre. E ele dizia com segurança: acabados os dias da minha existência na terra, eu esperarei no plano espiritual, porque à terra voltarei novamente.
Então, o Novo Testamento, que nós encontramos a figura ímpar de Jesus, é riquíssimo em elementos que tratam das vidas sucessivas, iniciando pelo diálogo que acabamos de ver, até o esclarecimento do Rabi aos seus discípulos, no que tange a reencarnação de Elias como João, o Batista. Então, os vocábulos usados para apresentar o significado de encarnar novamente, porque reencarnar é encarnar novamente, foram diferentes segundo as épocas e os próprios pesquisadores. Então, aí nós temos ressurreição, metempsicose, palinsenergia, metensarcose e tantas outras. Mas Allan Kardec, o ínclito codificador da veneranda doutrina espírita, usou o vocábulo reencarnação em 1857 e no ano seguinte já aparecia no dicionário inglês Shorter Oxford com significado atualmente conhecido. A partir então de 1858, a palavra reencarnação, com a divulgação do Espiritismo, se popularizou no Ocidente. E hoje as evidências são importantíssimas. Investigações a respeito desse tema acontecem em quase todos os países, e os resultados vêm apresentando provas robustas, apontando sempre para essa direção, porque os pesquisadores, eles adotam métodos científicos de análise e deixam seguidamente uma gama expressiva de casos de reencarnação. Também terapeutas diversos utilizam técnicas capazes de prescrutar o psiquismo de profundidade de seus pacientes. E é nesse estudo aprofundado, eles vão com a intenção de descobrirem as origens das distonias mentais dos seus pacientes. É comum, por exemplo, encontrarmos no passado as causas das nossas dificuldades e dos nossos traumas, das nossas fobias, das nossas tendências, dos nossos comportamentos fora da realidade. Quantas aversões ou simpatias sentidas espontaneamente entre pessoas de nossas relações. Nós já ouvimos essas frases. Poxa, não gostei daquela pessoa. Mas tu conheces? Não, nunca vi. Mas eu não gostei. Nós já ouvimos isso. E aí nós vamos ver, não se consegue explicar essa frase numa linha lógica de raciocínio, sem a hipótese da reencarnação. E aqui então nós começamos a fazer questionamentos, porque é a pergunta que nos impulsiona para adiante, não é a resposta. Quando nós questionamos, nós estamos crescendo. Aí nós vamos ao encontro da resposta. Como surgem crianças extremamente precoces nas várias áreas do conhecimento e das artes, onde elas foram buscar esse acervo em comum para a sua pouca idade? Nós encontramos muito isso, e agora de uma época para diante, mais ainda, pais jovens apavorados com os seus filhos pequenos. Criancinhas de 2 anos falando francês, falando inglês, um pouquinho mais adiantado em idade, mexendo em tudo que é computador. Onde foram buscar? Como entender os graves problemas orgânicos em criancinhas que já nascem desde o berço com um tumor maligno?
Se nem começou, não fez nada para que aquilo acontecesse, por que já está ali? Então eles nos informam, é preciso que haja uma justiça, e essa justiça nos remete às ações negativas desse que ali está em passado recente ou mais atrás. Passado nebuloso, e nós sabemos, todos nós temos um passado a corrigir. E é no presente que nós faremos e estamos fazendo a correção dos nossos equívocos de um passado próximo. Sem o amparo da reencarnação, como ficaria a justiça de Deus? Quando o Mestre nos diz, a cada um segundo as suas obras, ele está nos apresentando que a justiça divina é distributiva, a cada um segundo os seus atos, porque senão nós não encontraríamos essas questões que estamos vendo. E vamos então ao grupo familiar. Como explicar a ausência de afinidades, as antipatias, as maldades entre pessoas que integram a mesma família? Nós não estamos falando nada de diferente, não estamos cometendo heresias. Nós encontramos muitos desses casos. Como afastar-se da afeição carnal, do egoísmo, das paixões inferiores, do sentimento de rancor, de ódio, de vingança? Olha quantos seminários nós poderíamos fazer com essas perguntas. Como abandonar os laços de interesse e de satisfações, de ambições? A nossa terra ainda é de provações e de expiações com X, ancorada na graça divina do plano de regeneração. Mas ainda estamos a caminho. E é nesse momento que nós vamos encontrar um dado ano 1962, o médico e pesquisador de psiquiatria da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos da América, Dr. Ian Stevenson. Ele partiu numa longa viagem rumo ao Oriente, levando consigo um projeto de pesquisa considerado à época, 1962, um autêntico absurdo, uma insensatez sob o ponto de vista do pensamento científico vigente. O ano 1962. Então ele estava indo investigar supostos casos de reencarnação. E hoje nós temos mais de 3.000 casos comprovados. E a partir daí muitas ideias sofreram profundas mudanças, principalmente na ciência, na tecnologia, porque novos paradigmas começaram a surgir, encerrando a dúvida, a incredulidade e encarando de frente a nossa realidade oculta. Porque nós temos muitas vidas ocultas. Então os sistemas que antes eram considerados irrefutáveis começaram a tornar-se discutíveis. As evidências que apoiam a crença na reencarnação são numerosíssimas, são fatos, e contra o fato não existe argumento, porque foi comprovado. Então, essa pesquisa teve muito trabalho, muita paciência, exigiu análise serena,
criteriosa e sem preconceitos. Nós temos livros do Dr. Brian Weiss, muitas vidas, muitos mestres. Nós temos também um outro muito bom, A Alma das Pessoas, do Dr. Fielding Hall. Ali vai contar o caso de gêmeos nascidos na Birmânia em 1886 e que contavam cada um dos gêmeos histórias diferentes de um passado antes de 1886, com riqueza de detalhes. Então esse doutor foi pesquisar e comprovou os fatos. Nós encontramos o doutor Banerjee com milhares de casos. O mais memorável deles, uma menina reencarnada na Índia em 1949, que contava com riquezas de detalhes, uma reencarnação um século antes, quando ela era comerciante na Índia. Se isso não bastasse, é imenso o número de pessoas que recordam de suas vidas passadas conosco e as relatam com riqueza de detalhes, possibilitando assim comprovações a respeito. Opa, não posso me empolgar muito. São as evidências eloquentes da memória extracerebral. Porque até então nós não tínhamos essa preocupação. A doutrina espírita, então, nos traz os aspectos estruturais consolidados, como pré-existência, sobrevivência, esse tema que estamos a enunciar, imortalidade, comunicabilidade, responsabilidade, obviamente a existência de Deus. E os instrutores da codificação sempre deixaram bem claro, e Kardec enfatizou esse aspecto que vamos ver. A obra doutrinária reservava espaços para acolher futuras contribuições da ciência, preservando sua característica de sistema filosófico evolutivo. Se nós vamos observar o Livro dos Espíritos, ao estudo mais atento, ao dissecar as questões entre uma e outra, nós encontramos lacunas que poderão ser preenchidas de futuro. Porque a doutrina espírita não fechou questão. E é nesse momento que nós encontramos esses sinalizadores desses espaços em informações apenas esboçadas, como aquela questão do Livro dos Espíritos, a questão 134, que Kardec traz a sutil diferença entre alma e espírito. Ou na breve notícia, na questão 25 e também na 71, que cabe ao espírito intelectualizar a matéria. Nós encontramos informações já de 1855. A interface alma-espírito estaria para mais ampla compreensão futura, porque ela estaria na dependência de revelações de natureza científica que ainda não haviam sido desenvolvidas, como as de consciente e inconsciente, personalidade e individualidade, e as abordagens renovadoras às funções dos hemisférios cerebrais. Hoje nós temos bastante conhecimento e entendimento nessas áreas, mas ainda é como se fosse um iceberg. O que aparece é apenas 10%. Os outros 90% estão sob a água. E é nesse aspecto que eles nos dizem: na dicotomia consciente-inconsciente percebe-se conexões com a doutrina da reencarnação.
Porque nós temos no nosso inconsciente profundo ou passado o que chamamos de zonas de remorso. É ali que nós vamos buscar para apaziguar o nosso espírito atormentado os grupos que vão quitar as dívidas morais que nós iniciamos. Por isso se formam famílias na Terra. Por isso a grande maioria das famílias são muitas vezes de difícil trato. Porque existe o ascendente espiritual vigindo naquele pequeno, grande grupo. E é nesse momento que eles nos dizem: é certo que o conceito de inconsciente pairava no ar à época em que a codificação espírita estava sendo elaborada. No Livro dos Espíritos nos socorre com significativas referências a esse aspecto da atividade mental. E nós temos respostas às questões 385, 471, 482 e 540. Nós trouxemos apenas para, se alguém quiser se aventurar e aprofundar, lá estão elas. Então, antes do final do século XIX, o jovem Dr. Freud teve a sua atenção solicitada para a dramática importância do inconsciente, declarando que tinha a impressão de haver abordado um dos grandes segredos da natureza. Mas aí nós vamos ver, ao exemplo do iceberg, não parece correto caracterizar como inconsciente uma área lúcida, incomparavelmente mais ampla e mais bem informada, somente porque localizada em dimensão mental, que vai escapar aos sensores da consciência de vigília. Porque aí, como falamos há pouco, estão posicionados os arquivos das existências anteriores em sua imensa potencialidade. Então, de cada passagem pelas sucessivas reencarnações, acontecem enriquecimentos de experiências, e quando são bem aproveitadas, existe uma consequente purificação, à medida em que desvios de comportamento vão sendo corrigidos. Então, desvios de comportamento e de programação acontecem, porque nós somos falíveis. Uma vez reencarnado e sujeito às suas limitações do corpo físico e bloqueios mentais, aquele que reencarnou abusa da relativa liberdade de ação que lhe é concedida, ignorando as tarefas que ele pediu no mundo espiritual e trouxe para realizar, e muitas vezes até se rebelando contra as correções de rumo que lhe foram sugeridas pelos mentores espirituais e com as quais paradoxalmente concordou antes de reencarnar. Então nós encontramos muitas vezes quem diga: eu não pedi para nascer nessa casa, vou-me embora daqui. Vai e depois volta. Não consigo me desgrudar de vocês. É a lei do amor nos jungindo a todos, porque nós precisamos sair daqui, como diz a amiga Joana de Ângeles, fraternos amigos. O laço de família que se quebra por qualquer coisa, quando todos ali se compreendem, quando todos se respeitam, quando todos descobrem que se amam, quando cada um a seu tempo volta para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, eles terão ganho a reencarnação. Porque de um laço frágil e quebradiço se torna um laço eterno que não se desfaz. Então daí a nossa preocupação pela enorme incidência de fracassos em tantas das existências, nas quais, em vez de corrigir o que se encontrava errado, acabam aqueles espíritos por acrescentar
novos enganos aos que já estavam trazendo. Então nós precisamos cuidar da nossa evolução, porque é só pela educação que nós poderemos melhorar a cada um de nós e, por consequência, a todos os que estão ao nosso redor e irradiando-se para além de nós para educar e melhorar a humanidade. Nesse momento, a educação é a chave, porque é a chave que nos abre para o progresso moral. E o Livro dos Espíritos nos socorre nesse aspecto também, nas questões 700 e tanto e 900 e tanto. E então essa educação é trabalho, ela tem sacrifício, ela tem abnegação, porque nós devemos nos esforçar para sair da influência negativa do meio onde muitas vezes nos colocamos por tendência, e vamos ser recompensados pelo crescimento intelectual e ou moral. E aí nós surgimos com uma outra pergunta: se nós podemos ser educados no mundo espiritual como nos dizem que somos, por que então reencarnamos? Poderíamos ficar lá e ser reeducados. E eles nos dizem, porque o perispírito dos que reencarnam estão ainda muito densos para poderem ser educados apenas no plano espiritual. Por isso nós estamos indo e vindo. As agências educativas, família, escola, os templos, sejam eles quais forem, sendo bons, o trabalho e a sociedade. Então a doutrina espírita nos apresenta um leque imenso e profundo da reencarnação e coloca esses ensinos a serviço de toda a humanidade, porque é a grande importância da Terra e nós precisamos colher resultados significativos no trabalho de conhecer-nos melhor. É o autoconhecimento. Então nós precisamos ver como estão as nossas atividades, como estão os nossos pensamentos, como estão as nossas ações. Então o ápice dessa longa caminhada é proporcionar a cada um sabedoria, também amor. Por quê? Porque aí nós vamos nos tornar bem-aventurados. E a nossa pureza espiritual vai refletir uma suprema rigidez para todos os que se aproximarem de nós. É isso que nós precisamos compreender. Então nós retornamos à frase do mestre Galileu, lembram no início? Ninguém poderá nascer de novo sem... Como é que é? Vamos ver se está sendo. Ficaram com timidez agora, depois do final, que nós já nos conhecemos há tantos anos? Ninguém poderá? Alguém diz aí para mim? Ninguém prestou atenção na palestra. Não me deixe só, gente. O diretor está ouvindo lá embaixo. Olha só, 20 minutos nós passamos. Então hoje nós diríamos de outra maneira: nenhum espírito reencarnado terá possibilidades para vislumbrar o reino do amor e da fraternidade se negar-se a manifestações no mundo físico para receber novas experiências e novas oportunidades, visando o necessário aperfeiçoamento moral e a consequente evolução espiritual. Essa era a frase de Jesus há mais de 2000 anos. Fiquemos na paz do sublime Galileu. Muito obrigado. Boa tarde.